Olá, pessoal! Estudaremos a Lei Orgânica do município de Itaboraí. Estudaremos em parte por se tratar de um conteúdo extenso. Faremos também exercícios ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo. Em breve estarei disponibilizando também os simulados, contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática. Também os promocionais, contendo outras temáticas como a história de Itaboraí e também o Estatuto dos Servidores Públicos de Itaboraí. Quando eles estiverem prontos, colocarei os links na descrição desse vídeo, beleza? Bom, além disso, eu também irei disponibilizar um curso contendo os conteúdos comuns no formato de vídeo-aula, organizados em módulos, que irei disponibilizar na plataforma da Hotmart. Quando eles estiverem organizados, irei colocar também os links aqui na descrição desse vídeo. Então, para você acompanhar todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é muito importante, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a Lei Orgânica do município de Itaboraí. Ainda sobre a administração pública municipal, faltou um pequeno pedaço, tá? Pra gente poder estar encerrando essa parte. Bom, então em relação à administração pública municipal, compreende-se na administração direta os serviços sem personalidade jurídica própria, integrada na estrutura administrativa de qualquer dos poderes do município. Na administração indireta, as entidades dotadas de personalidade jurídica própria, as autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, bem como as subsidiárias dessas entidades, incluindo as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal. Então aqui ele traz o conceito de administração pública direta e indireta. A administração direta, que presta serviços públicos diretamente, é composta pelos órgãos. Os órgãos de administração pública são aqueles que não possuem personalidade jurídica própria, diferentemente das entidades que fazem parte da administração pública indireta. Tá? Então, o órgão não tem personalidade jurídica própria, enquanto que entidade possui personalidade jurídica própria. As entidades, elas fazem parte da administração pública indireta. E quais são as entidades? São as autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, também as subsidiárias, que são subordinadas a essas entidades, e também as fundações mantidas pelo poder público. Bom, a publicidade dos atos e programas, obras e serviços dos órgãos públicos somente poderão ser feitas em caráter educativo e de orientação social, dela não podendo constar símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidor público. Tínhamos falado isso na aula anterior, né? Não pode ter nenhum tipo de promoção pessoal, nada que caracterize promoção pessoal, tá? Então, publicidade de ato, de obra, serviço, quando acontece, não pode constar nenhum tipo de símbolo ou imagem que caracterize ali uma promoção pessoal do servidor, né? Vincule aquela obra a um servidor público, como se quisesse dizer que aquilo ali é um fruto, né, de uma conquista pessoal daquele servidor, quando na verdade não, quando que aquela obra, aquele serviço, são obras e serviços para a coletividade, fruto de uma arrecadação pública, né, porque a verba que movimenta esses serviços são verbas públicas, que advêm de onde? Das taxas e impostos que os contribuintes pagam. Bom, os atos de improbidade administrativa importarão na perda da função pública, na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. O que seria improbidade administrativa? São atos que vão contra os princípios da administração pública. E desses atos irregulares, você pode ter ali um enriquecimento ilícito, pode ter ali uma prática que ela vai causar prejuízo ao erário, né, prejuízo aos cofres públicos, também atos de improbidade que atentam diretamente contra os princípios da administração pública. Então nós temos ali várias questões que podem levar a essas situações de irregularidades. Então, uma vez que um servidor ele cometeu um ato de improbidade administrativa, ele se enriqueceu ilicitamente, ele gerou prejuízos aos cofres públicos, ele cometeu algum ato contra os princípios da administração pública, por exemplo, ele está ali se enquadrando na improbidade administrativa. Isso vai resultar em que para ele? Vai resultar na perda da sua função pública, na indisponibilidade dos seus bens e no ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Ou seja, ele pode perder a sua função essa, né, que ele conseguiu
através do concurso público, se for um funcionário efetivo, né, que conseguiu via concurso, né, se for um cargo comissionado também, ele perde também a sua função, evidentemente, mas um cargo efetivo que tem a estabilidade não vai segurar, porque ele cometeu o quê? Ele cometeu um ato de improbidade administrativa, passou por um PAD, teve sua sentença transitária julgado, e aí uma vez, passando por tudo isso, ele foi demitido, que isso pode acontecer, ele vai perder sua função pública. Tem também a indisponibilidade de seus bens. Então, seus bens ficam indisponíveis para a venda, por exemplo, para poder repassar os seus bens, como uma forma de você conseguir não pagar uma dívida, digamos assim, né? Então, eles ficam indisponíveis para que você não utilize isso como recurso para você não pagar a sua dívida. E também o ressarcimento ao erário, você tem que pagar os prejuízos ao erário. Então, o que você prejudicou o erário, você vai ter que ressarcir o erário, ok? O erário são os cofres públicos, tá bom? Bom, sem prejuízo de ação penal cabível, então você pode sim responder isso criminalmente. Bom, o município não subvencionará nem beneficiará com isenção ou redução de tributos, taxas, tarifas ou quaisquer outras vantagens as entidades dedicadas a atividades educacionais, culturais, hospitalares, sanitárias, esportivas ou recreativas, cujos atos constitutivos e estatutos não dispõem expressamente esses fins exclusivamente filantrópicos e não lucrativos, e que de forma direta ou indireta remunerem seus instituidores, diretores, sócios ou mantenedores. Então, para que o município dê esse benefício, né, conceda esse benefício de redução de taxas, tarifas a entidades, elas têm que estar relacionadas, elas têm que estar ligadas a fins exclusivamente filantrópicos e não lucrativos. Tem que ter esses fins assistencialistas e tem que ser não lucrativo, tá? Então tem que estar expressamente ali com essa finalidade. Caso contrário, não vai receber nenhum tipo de isenção ou redução de tarifa, tributo, imposto, que seja. Vamos falar do controle administrativo? O controle dos atos administrativos do município será exercido pelo Poder Legislativo, pela sociedade, pela própria administração e no que couber, pelo Tribunal de Contas do Estado. Então sabemos que o município tem que prestar contas à sociedade, né? E os atos do município, ele também sofrerá um controle, ele terá um controle, tá? Porque tem que ter um controle. A própria população, ela vai exercer esse controle, a própria sociedade, ela exerce esse controle. Quem controla os atos administrativos do município? O Poder Legislativo tem esse controle, a sociedade tem esse controle, exerce esse controle, essa fiscalização, a própria administração e o Tribunal de Contas do Estado. Haverá uma instância colegiada administrativa para dirimir controvérsia entre o município e seus servidores, tá? Então tem que ter uma instância ali para poder fazer ali aquele meio termo, aquela ponte, aquela mediação em relações que podem gerar ali um conflito, né, entre a administração pública e seus servidores. Bom, a administração pública tem o dever de anular os seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornem ilegais, bem como a faculdade de revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitá-los, neste caso, os direitos adquiridos, além de observá-los em qualquer circunstância o devido processo legal. Então aqui é colocar duas situações. A administração ela pode anular o seu próprio ato. Quando é que ela anula? Quando o ato ele está ali com vícios de ilegalidade, ele está ali com informações ilegais que não procedem, que estão ferindo ou estão indo contra os preceitos legais. Ou ela pode revogar um ato. E aí ela revoga quando não é mais aquele ato, não é mais oportuno, não está mais adequado às circunstâncias no momento. Vamos falar agora sobre licitação. As compras, as obras e serviços serão realizados com estrita observância do princípio da licitação na forma da legislação federal e estadual pertinente, sem prejuízo da legislação municipal complementar. Então, o que seria licitação? É um processo licitatório para você conseguir eleger uma empresa que vai prestar um serviço público, um serviço à sociedade e à coletividade em nome daquele órgão público. Então você vai selecionar uma empresa, aquela que está oferecendo o melhor preço, a melhor técnica, e aí você faz o quê? Você abre um processo licitatório para poder fazer essa escolha, tá? Qual será a empresa vencedora para poder prestar esse serviço, para poder prestar essa obra. Então é importante que o processo licitatório ele assegure igualdade de condições de pagamentos a todos os concorrentes, né? Então que tenhamos ali uma igualdade, né? Que todos os concorrentes eles consigam ter as mesmas condições para poder participar, né? E também as penalidades em relação a descumprir cláusulas contratuais.
E que na hora de convocar, na hora do ato convocatório, que eles tenham de fato as exigências, cumpram com as exigências de qualificação técnica, jurídica e econômico-financeira que são dispensáveis para poder cumprir com as suas obrigações, com o seu serviço, com a sua obra que vai prestar. Aqui na Lei Orgânica de Itaboraí é colocado as modalidades de licitação. Bom, nós tínhamos a Lei 8666 de 1993 que tratava sobre as normas para licitação e contratos da administração pública. Só que essa lei, ela foi o quê? Ela foi revogada e agora nós temos uma lei, temos a lei atualizada de licitação e contratos administrativos, que é a Lei 14.133 de 2021. E aí nós temos como modalidade de licitação, segundo essa lei atualizada, o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. Já que na Lei Orgânica de Itaboraí está de acordo com a Lei 8666, né? Tá com aquelas modalidades antigas, concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Bom, o que eu levo para minha prova, então, né, já que essa informação está desatualizada aqui, o artigo 28 lá da lei atual das licitações e contratos fala que coloca um outro rol de modalidades, e aqui está com as modalidades antigas, né, de acordo com a lei 8666, né? O que eu faço, então? Né? E aí, gente, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: não se preocupe tanto com isso, porque é bem raro licitação ser cobrada em concurso a nível de lei orgânica. Licitação é um assunto amplamente cobrado. Quando ele vem expresso no edital, vem a lei bonitinho lá expresso no edital na parte de administração pública, que não é o caso de vocês, tá? Aqui tá sendo cobrada a lei orgânica. E aí na lei orgânica fala brevemente da licitação, tá? Então a nível de lei orgânica, eu praticamente não vejo questão nenhuma sobre licitação, tá? Eu só coloquei aqui pra gente falar rapidamente. A ideia nem é a gente ficar aprofundando sobre isso. Então essas modalidades, elas vão ter ali uma diferença em relação ao objeto que está sendo avaliado ali, o rito procedimental que será adotado, as condições que serão estabelecidas no contrato. Então a ideia aqui é que você entenda o que é uma licitação. A licitação, ela é necessária para que você consiga, para que a administração pública consiga contratar um serviço de um terceiro, para que ele preste um serviço público, tá? Então ela abre um processo licitatório para poder escolher uma empresa para poder prestar um serviço público. Vamos falar agora de servidores públicos. Bom, o município instituirá o regime jurídico único e plano de carreira para os servidores de administração pública direta das autarquias e fundações públicas, tá? Então, nós teremos o Estatuto dos Servidores Públicos, que vai tratar sobre questões envolvendo os servidores, direitos, deveres, proibições, né, as vedações, as vantagens, né, os benefícios, falar sobre remuneração, gratificação, férias, enfim. E a gente também está estudando, né, o Estatuto dos Servidores Públicos de Itaboraí, tá? Então o município vai instituir esse regime jurídico único e também o plano de carreira desses servidores. Bom, a lei assegurará aos servidores de administração pública direta isonomia de vencimentos para cargos iguais do mesmo poder ou entre servidores dos poderes executivos e legislativo, ressalvar as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Então, se os cargos são da mesma carreira, são cargos de mesma natureza, da mesma carreira, tem que ser garantida a isonomia de vencimentos. Se são do mesmo poder, da mesma carreira, né, então eles não tem que ter distinção. Eles não tem que ter, por exemplo, um funcionário recebe menos que o outro funcionário, sendo que eles ocupam um cargo de mesma carreira, a não ser que aquele funcionário está mais tempo no serviço, ele tem 5 triênios a mais que o outro. Aí é diferente, porque aí se enquadra em vantagem de caráter individual, tá? Aí tudo bem. Mas a questão do salário base tem que ser o mesmo. E agora vamos falar de aposentadoria. Bom, então, gente, nós sabemos que nós tivemos a reforma da Previdência, né? E essa reforma da Previdência, ela mudou as regras de aposentadoria. E agora temos também uma questão de transição, período de transição, né? Em relação aos contribuintes antes da reforma da Previdência. Temos as regras de transição. E essas regras de transição, para poder ter essa passagem das exigências antigas para as atuais desse benefício, vai considerar ali um sistema de pontos, né? Esse sistema de pontos tem relação com a soma entre a idade e o tempo de contribuição. Temos também a aposentadoria que ela está direcionada ali a grupos específicos, a aposentadoria por idade rural, que é ali direcionada aos trabalhadores rurais, aos indígenas, aos grupos indígenas, por exemplo. E aí você vai ter também ali um tanto de meses de atividade rural que tem que ser prestado para você conseguir essa aposentadoria, uma idade mínima tanto para homem quanto para mulher.
Enfim, gente, temos sim mudanças em relação à questão da aposentadoria, ok? Porém, como é que isso vem sendo cobrado a nível de prefeitura? Muitas vezes ela costuma ser cobrada ainda como era na redação antes da reforma da Previdência, tá? Então, ainda cobrada essa redação aqui que eu trouxe para vocês. Eu já vi caindo em prova recentemente. Então, eu coloquei aqui para vocês. Nós temos nós temos o servidor sendo aposentado por invalidez permanente, isso permanece, tá? E aí, nesse caso, seria aqueles que vai receber proventos integrais quando decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e nos demais casos vai receber proporcionalmente. Então, se ele se enquadrar numa situação de invalidez permanente, aí ele é aposentado com proventos integrais se for em decorrência de acidente em serviço, né? Ou uma doença grave ou incurável. Agora, se for uma outra situação, ele vai ser proporcional ao tempo de serviço dele. Agora, ele pode ser aposentado compulsoriamente. E aí ele vai ser proporcional ao tempo de serviço. E aqui, segundo, né, a lei orgânica de Itaboraí, seria aos 70 anos de idade. Já segundo a Constituição Federal, a aposentadoria compulsória ela acontece aos 75 anos de idade. E essa questão da aposentadoria voluntária, ou seja, que vai partir da vontade do servidor, de acordo com a regra antiga, você tinha ali o tempo de serviço se homem, se mulher, se professor, se professora, né? E aí agora a gente tem a questão da regra de transição, né? Das regras antigas para as atuais. E aí você leva em consideração também a questão da pontuação, o tempo de serviço mais a idade para você fazer uma pontuação ali. E aqui coloca, né, voluntariamente aos 35 anos de serviço se homem e 30 anos se mulher com proventos integrais, recebendo 100%. Aos 30 anos de efetivo exercício em função do magistério, se professor, e 25 anos se professora com proventos integrais. Então, nesse caso, seria receber 100%. Aí, no caso de você receber proporcionalmente, seria você trabalhar 30 anos de serviço se homem e 25 se mulher. Aí você receberia proventos proporcionais ao tempo de serviço. Vale dizer que nós estamos estudando essa lei orgânica que é de 1990, porém, estamos estudando com as incorporações que foram feitas das emendas ao longo do tempo nela, tá? Então, tem informações aqui que elas foram alteradas e estamos estudando de acordo com essas alterações. Por exemplo, uma dessas emendas é a emenda número 26 de 2004, que colocou atualizou a informação da estabilidade do servidor, que está no artigo 52, que eu coloquei aqui para vocês, que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício servidores nomeados em virtude de concurso público, tá? Então, antigamente eram 2 anos, agora são 3 anos, tá? Então, para você conseguir a sua estabilidade, você tem que completar 3 anos de efetivo exercício. Aí você entra via concurso público, você completa 3 anos de efetivo exercício, você é aprovado no estágio probatório e você atinge a sua estabilidade. Aí quando você atinge essa estabilidade, você vai perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada e julgado ou mediante PAD, que é um processo administrativo, e lhe será assegurado ampla defesa. Vamos falar agora da organização dos poderes, assunto importante, costuma ser cobrado em prova. O poder legislativo é exercido por quem? Pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal é composta pelos vereadores. Vereadores esses que são eleitos pelo povo, né, através de um sistema proporcional, tá? Diferente do sistema majoritário. Você vota para o seu candidato a vereador entendendo que você está votando também para o partido dele. Então, quanto mais votos aquele partido receber, mais cadeiras ele vai ter na Câmara. Então, mais vereadores ele vai conseguir puxar para ocupar essas cadeiras do seu partido. Cada legislatura tem duração de 4 anos, correspondendo cada ano a um período legislativo. Então, a Câmara é composta pelos vereadores eleitos pelo povo, que tem um mandato de 4 anos. E quais são as condições de elegibilidade para o exercício do mandato de vereador? Então, para que você consiga se eleger como vereador, você primeiro, né, você vai ter que atender alguns requisitos para você conseguir para você conseguir a sua candidatura. Uma vez candidato, você tem a chance de ser eleito, né? Então, quais são as condições de elegibilidade para você exercer esse mandato? Você tem que ter a nacionalidade brasileira, você tem que estar em pleno exercício dos seus direitos políticos, ou seja, você tem que estar exercendo o seu pleno direito ao voto, você tem o direito, né, de participar de consultas populares, direito de apresentar um projeto à Câmara. Isso que você está exercendo o seu pleno direito, exercendo o seu direito político, né, o seu pleno exercício dos direitos políticos. Outra condição de elegibilidade é o alistamento eleitoral, ou seja, você se cadastrar como um cidadão. A partir do momento que você se cadastrar como cidadão, você tem o direito, né, de receber votos, se você se candidatar, né, a algum cargo, e também de votar, né, o direito de votar e ser votado.
Também tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição que você está tentando ali o seu cargo de vereador, né? Então, você tem que votar no município que você está tentando, tá pleiteando ali essa vaga de vereador, esse cargo de vereador. Tem que ter filiação partidária, ou seja, tem que estar vinculado a um partido político, tem que ter no mínimo 18 anos e tem que ser alfabetizado. Bom, o número de vereadores eleitos que compõem a Câmara Municipal de Itaboraí fica fixado em 11 membros. Isso foi retificado porque antes eram 15, tá, gente? E aí teve uma emenda de 2019, né, emenda mais recente, que colocou como sendo 11. E agora, em 2024, de fato, foram 11 eleitos. Se vocês fizerem uma busca, vocês vão ver que foram 11 eleitos, 11 vereadores eleitos agora em 2024 em Itaboraí. Então, cuidado, porque a informação desatualizada falava que eram 15, tá? Mas a informação atualizada são de 11 vereadores, ok? 11 vereadores. Bom, em relação ainda à organização dos poderes, a Câmara Municipal ela irá se reunir anual e ordinariamente, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 10 de agosto a 15 de dezembro, podendo regulamentar a sua forma de reunião por meio de resolução de iniciativa da presidência. Atenção também, porque também teve mudança aqui, teve uma emenda de 2009 que mudou essa data, tá? Então, atenção, porque isso cai em prova, tá? Esse período em que a Câmara se reúne ordinariamente, de acordo com o seu regimento interno, né? Ordinariamente é algo que está previsto anualmente, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 10 de agosto a 15 de dezembro. Tivemos uma mudança aqui também em relação à data. E isso pode sim cair, porque já vi isso caindo em prova. E temos a convocação extraordinária da Câmara. Essa convocação extraordinária, né, como o próprio nome está sugerindo, é extraordinária, está fora do previsto. Temos as convocações ordinárias, que estão ali dentro da previsão do planejamento do regimento. A extraordinária aconteceu alguma situação, uma calamidade pública. Você precisa reunir os vereadores para você tratar de um assunto relevante, o mais rápido possível. Então, convoca eles extraordinariamente. Então, essa convocação extraordinária da Câmara pode acontecer pelo prefeito, quando ele julgar necessário, pelo presidente da Câmara, para o compromisso e posse do prefeito e vice-prefeito. Aí, nesse caso, está até previsto no regimento, né, que é uma solenidade. E pelo presidente da Câmara ou a requerimento de 2/3 dos seus membros, em caso de urgência ou interesse público relevante. Então, quem são as figuras que podem convocar extraordinariamente a Câmara? O prefeito, quando ele achar necessário, o presidente da Câmara, para dar posse ao prefeito e vice, e o presidente da Câmara ou a requerimento de 2/3 dos seus membros, em caso de interesse público relevante. Uma vez a Câmara convocada para essa sessão legislativa extraordinária, ela somente poderá deliberar, ou seja, decidir, discutir sobre o assunto, sobre a matéria para a qual ela foi convocada. Então, ela não pode desviar o assunto e discutir sobre outros assuntos, somente sobre o assunto que motivou aquela convocação. Bom, as deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros, salvo disposições em contrários previstas na Constituição Federal e na Lei Orgânica. Então, as deliberações da Câmara, as discussões da Câmara, elas serão tomadas, elas serão decididas mediante maioria de votos, tá? A maioria de votos daqueles presentes, dos membros da Câmara, presentes a maioria de seus membros, a não ser que tenha alguma disposição em contrário presente na Constituição Federal e na Lei Orgânica. Bom, o período legislativo ordinário não será interrompido sem a deliberação sobre o projeto de lei orçamentária. Então, enquanto não for decidido sobre a questão do projeto de lei orçamentária, que é importantíssimo, que vai tratar de questões envolvendo o orçamento público, o orçamento do município, questão envolvendo verba pública, dinheiro, então, enquanto não decidir isso, o período legislativo ele não será interrompido. Então, tem que decidir, tem que deliberar sobre o projeto de lei orçamentária. Bom, as sessões da Câmara acontecerão em recinto destinado ao seu funcionamento, vai ter um recinto próprio para isso. Mas a sessão solene, ela pode acontecer fora do recinto da Câmara. Faz sentido porque é para uma solenidade, para uma homenagem. Então faz sentido acontecer fora da Câmara, porque às vezes você precisa de um espaço maior para essa solenidade, né? Então faz sentido que ela aconteça fora do recinto da Câmara. As sessões serão sempre públicas, vedada a sessão secreta. Então, a regra é que as sessões sejam públicas, né? No entanto, pode ter uma sessão secreta por alguma razão, tem que ter um motivo para isso, né? Um motivo de segurança pública, por exemplo, então a sessão vai ser secreta. E aí, nesse caso, é a exceção, é uma exceção. As sessões somente serão abertas com a presença de no mínimo 1/3 dos membros da Câmara. Então, tem que ter ali um quórum mínimo para você abrir uma sessão, para você começar a discutir sobre alguma questão, né? Deliberar sobre alguma questão dentro de uma sessão da Câmara Municipal. Então, ela será aberta somente com a presença de no mínimo 1/3 dos seus membros.
Vamos fazer uma questão. Lembrando que já estão disponíveis para venda os simulados, contendo questões autorais, com gabarito comentado sobre essa temática. Temos os combos promocionais também, contendo outras temáticas, como o Estatuto dos Servidores de Itaboraí, também a História de Itaboraí. Vale muito a pena, eu tenho recebido feedbacks muito positivos, o pessoal costuma gostar bastante, porque é uma forma de você exercitar, vocês estudam a teoria e vocês fazem exercício para reforçar esse estudo. Além disso, também disponibilizo cursos contendo os conhecimentos comuns na forma de videoaula, né, organizados em módulos, que estão hospedados na plataforma da Hotmart. Também já estão disponíveis, os links estão presentes na descrição desse vídeo. Vocês também podem fazer contato comigo através do Instagram do canal, com @ensino em ação, beleza? Vamos então para uma questão objetiva que eu adaptei do Instituto Consulplan para vocês, que diz o seguinte: segundo a Lei Orgânica do município de Itaboraí, o número de vereadores que compõem a Câmara Municipal desse município fica fixado em quantos membros? Bom, 18, 15, 14, 12 ou 11? Nós vimos no artigo 57, no parágrafo 2º, que o número de vereadores que compõem a Câmara Municipal de Itaboraí fica fixado em 11 membros, beleza? 11 membros. Portanto, a resposta é a letra E. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists, tem playlist contendo simulados de português de diferentes bancas organizadoras, tem playlist contendo simulados de fundamentos de educação, tem playlist de legislação educacional, legislação ambiental, noções de administração pública, entre tantas outras. Então maratone bastante para o seu concurso. É isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.